Olá, o meu nome é Edson Cleves Negri, sou formado em filosofia e também teologia e sou psicanalista. Esta é a minha área de atuação dentro do campo da psicanálise. Este vídeo é o primeiro de uma sequência de vários onde estaremos falando, refletindo, pensando e também apresentando sobre o Evangelho de Mateus. Faremos então a introdução deste escrito tão importante para nós, cristãos e cristãs, que temos que buscar conhecer melhor quem foi o personagem, quando escreveu, por que escreveu, quem foram as pessoas que receberam essa primeira mensagem, ou até mesmo quem ajudou, contribuiu o escritor ou os vários escritores a produzirem este escrito que nós chamamos ou conhecemos como Evangelho. É importante que tenhamos um conhecimento um pouco mais amplo daquilo que nós temos como texto, porque o objetivo é nós lermos na íntegra cada um dos textos da estrutura bíblica da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia Jerusalém e também a Bíblia Tebe é uma das duas bastante usadas para os estudos de teologia ou estudos bíblicos. Outras traduções bíblicas, elas são importantes mais no uso pastoral, mais na questão podemos assim, da vivência da espiritualidade. Mas as traduções Jerusalém e Tebe, elas nos ajudam na questão do estudo do conteúdo bíblico. Porque quando nós estudamos, nós percebemos um pouco de diferença de quando nós lemos. Por isso que, ao falar do Evangelho de Mateus, é importante nós sabermos que ele está na formação do Novo Testamento, ou está na formação do Segundo Testamento, como nós podemos dizer. Nós temos o Primeiro Testamento, como conhecido como o Antigo Testamento, e depois nós temos o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. E ele se inicia com a história teológica de Jesus, a partir da vida e missão de Jesus. E nós vemos que Mateus, ele tem um jeito diferente de contar a história ou a vida de Jesus. Contar a história a partir de um olhar teológico, não a história a partir de um olhar histórico. É importante isso, nós sabermos, porque muitas vezes nós lemos também o Evangelho e achamos que, ao ler o Evangelho, é como se aquele texto tivesse acontecido na íntegra. Mas não foi assim. Não foi assim porque os primeiros cristãos e cristãs tiveram que produzir os relatos, veja, relatos, a partir da experiência de vida de pessoas que antes delas tinham conhecido, tinham vivido com este personagem, ou talvez não conheceram este personagem Jesus, mas conheceram discípulos dele. E a partir desta vivência com os discípulos de Jesus, ou discípulos, começaram a produzir os textos, começaram a escrever os primeiros textos. E é importante que nós tenhamos, então, esse conhecimento do relato do Evangelho de Mateus a partir da relação dos 4 evangelhos. Porque os 4 evangelhos, sem dúvidas, eles estão relacionados, eles estão se complementando. Mas foi subdividido, podemos dizer assim, em 2 partes, os evangelhos sinópticos e o evangelho de João. Os sinópticos é Marcos, Mateus e Lucas. E o evangelho de João ficou sozinho, porque nos 3 evangelhos sinópticos conta o dia a dia de Jesus, o cotidiano de Jesus. Já no evangelho de João, nós vamos ter os momentos finais da vida de Jesus. É simplesmente um olhar, podemos dizer assim, teológico e também filosófico daquilo que aconteceu nos últimos momentos ou nas últimas horas da vida de Jesus. Nós sabemos que entre o ano 8 até o ano 4, mais ou menos, antes de Cristo, nós temos o nascimento de um personagem muito importante para o cristianismo, que é o nascimento de Jesus. Não se sabe muito bem, mas por cima se dizem que a data de nascimento,
do surgimento de Jesus, está entre o ano 8 a 4 antes da própria era cristã. Ali pelo ano 27, 28, ele é batizado, ou seja, ele assume a sua responsabilidade social. Ele assume o seu compromisso de anunciar uma novidade, ou anunciar um ensinamento, e que depois se chamou Evangelho, a partir daquilo que o povo estava vivendo, a partir do próprio sofrimento do povo. Ele inverte o Evangelho que era ensinado, que era transmitido, não era ensinado, era transmitido somente pelo imperador. O Evangelho é boa notícia, o Evangelho é boa nova. E nós vamos ver então que, a partir do ano 30, 31, 32, que nós não sabemos muito bem, quando Jesus começa a escolher pessoas para fazer parte do seu grupo, começa a fazer parte pessoas que antes eram excluídas do meio, do vínculo dos fariseus, doutores da lei, sumos sacerdotes. E nós vamos perceber que do ano 30, 31, 32, 33, quando Jesus tem a sua missão que ele está anunciando, esse tempo também ele não é algo de exato. Não podemos saber se é 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Porque, como dizemos, ou já falamos, colocar a história neste período, neste contexto, fragiliza muitas vezes aquilo que nós temos como mensagem central do Evangelho de Mateus, que depois, mais assim para frente, nós veremos que a mensagem dele é recordar um elemento que, por incrível que pareça, ele trouxe do Antigo Testamento. Vários elementos, mas um deles que se destaca bastante no Evangelho de Mateus e que ele vai cobrar desde o início do Evangelho até o fim do Evangelho, é a palavra, o conceito justiça, porque é um preceito também judaico. E aí nós temos que estudar, refletir, pensar o que significa esse conceito justiça para os judeus e, no mesmo tempo, o que significa para nós, cristãos, hoje, que somos seguidores e seguidoras de Jesus. E nós vamos ter, então, ali pelo ano, mais ou menos, o ano 40, até ali pelo ano 60, 70, a participação muito influente nas comunidades do Paulo, nas comunidades cristãs. Paulo, é interessante que ele se destaca mais do que o próprio Pedro, do que o próprio Tiago, enfim, um dos apóstolos de Jesus. O apóstolo de Jesus que tem grande repercussão, João, pela quantidade de textos que recebeu o seu nome. E Mateus, que também ele foi um dos apóstolos. Mas nós temos que entender que a comunidade escrevia um texto do Novo Testamento e poderia estar colocando o nome daquele texto, o nome daquele escrito, o nome desta pessoa que talvez fazia parte daquele lugar, daquelas redondezas ou daquela comunidade, e discípulos e discípulas deste então discípulo de Jesus colocou o nome deste apóstolo ou deste discípulo. É importante nós também sabermos sobre essa questão, porque o momento histórico dos evangelhos, sem dúvidas que inicia com o nascimento de Jesus. É ali que está a semente, é ali que está a Gênese que gera, que produz o Novo Testamento. A pregação das comunidades, a pregação dos evangelhos da comunidade na oralidade, pelas comunidades primitivas, que vão do ano mais ou menos 30 até o ano 70, porque é o ano 70 que nós vamos ter o grande marco do primeiro escrito sobre Jesus. O primeiro escrito sobre o relato da vida de Jesus, com o Evangelho de Marcos. Depois vem Mateus, depois vem Lucas e João. São os anos, ou as décadas de 70 a 100, que nós veremos nesse percurso de 30 anos, a elaboração ou a produção do primeiro evangelho, do primeiro escrito sobre Jesus, que é o Evangelho de Marcos, depois o de Mateus, Lucas
entre o ano 80 a 90 e o Evangelho de João. Mas para nós também pensarmos, é importante que o Evangelho de Mateus ele tenha um título. E esse título é fundamentado a partir daquilo que Mateus viveu, a partir daquilo que Mateus significa para nós. Porque Mateus, ele também representa toda uma tradição do Antigo Testamento dos levitas, sacerdotes do templo. E no mesmo tempo ele guarda algo de interessante para a nossa experiência de fé, para a nossa espiritualidade, para a nossa mística, para a nossa vivência. Porque ele não só representa uma tradição, mas como ele transmite a vivacidade da palavra. O belo, o profundo, o bonito, é muito mais do que uma beleza estética. E isso nós temos que, assim, aprender dentro dos evangelhos, que a beleza está para além da própria beleza. Nós aqui da cultura ocidental temos uma compreensão de beleza muitas vezes muito frágil. Achamos o belo a partir daquilo que se constrói no sentido, muitas vezes, de imagem, muitas vezes de pintura imaginária, ou de algo voltado para a representação do físico ou do biológico de uma pessoa. Mas para o mundo semita, hebreu, judeu, o belo está ligado à questão da ética, à questão da postura, à questão da maneira como se vive a espiritualidade. Então, transcende, podemos dizer assim, aquilo que nós temos aqui na cultura ocidental. E isso nós temos que saber também, porque Mateus, ele traz um ensinamento interessante, muito importante é nós vermos se foi ele ou se foi a comunidade que escreveu, mas conhecermos um pouquinho da vida dele, quem era ele antes e quem foi ele depois de ter esse contato, de ter conhecido Jesus. Então o título-chave da nossa reflexão, dos textos que depois nós seguiremos em outros momentos, refletindo texto por texto a partir da estrutura bíblica da Bíblia de Jerusalém. A temática, ou esse título, que vai nos ajudar a fazer esse percurso, essa caminhada, é Jesus, Messias humilde, Filho do povo e palavra viva, que liberta o humano do ressentimento punitivo. E é só a partir daquilo que nós vamos fazer nas nossas reflexões, é que nós vamos entender o que isso significa para nós, o que isso representa para nós, ou o que isso representará para nós. Por isso que ainda dentro da introdução, o evangelista Mateus é um dos 12 apóstolos, como comentava anteriormente. Em Mateus 9:9, nós encontramos o chamado de Jesus a Mateus. E o chamado é curto, é sintético, mas, podemos dizer assim, tocante àquilo que Mateus estava fazendo ali naquele lugar. Jesus só diz uma palavra: segue-me, segue-me. Este foi o início da mudança de vida deste cobrador de imposto. Deixando-se transformar, seguiu os passos de Jesus, pois ele era um cobrador de impostos. E depois nós vamos entender também o que era ser cobrador de impostos naquela época, naquele contexto, naquele meio em que o Império Romano estava ali também explorando o povo judeu. E Mateus é um judeu, Mateus é um palestino, e ele está a serviço do Império Romano, explorando seus próprios irmãos e irmãs. O Evangelho de Mateus está subdividido em 7 partes, segundo a Bíblia de Jerusalém. Este estudo seguirá a estrutura, como disse, desta Bíblia, por ser uma Bíblia de estudo. Esta é uma das traduções de estudos, reflexões, pesquisas sobre Bíblia, sobre teologia. Na cronologia canônica bíblica, o Evangelho de Mateus foi colocado como o primeiro evangelho. Mas, na cronologia histórica da elaboração, esse escrito é o segundo relatado, ou o segundo a ser relatado.
é um dos 3 evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas. Eles relatam a vida e a missão de Jesus nas experiências humanas do seu cotidiano. É o cotidiano de Jesus que está sendo contado, ou seja, relatado. E a palavra sinóptica é uma palavra grega. Sinótica ou sinótico. Sim quer dizer igual. Ótica, olhar, ver, visão. Iguais ou com a mesma visão. É claro que eles mudam um pouquinho, como nós veremos mais adiante. Esses 3 evangelhos são sinópticos porque se mesclam nos seus textos, partindo do primeiro, que é Marcos. Marcos é a peça-chave, porque é de Marcos que Mateus e Lucas buscaram inspiração, buscaram acrescentar no lugar onde eles estavam, escrevendo ou relatando, melhorar, podemos dizer assim. Melhorar no sentido de dar continuidade, porque não se melhora um texto, nenhum texto é melhorado. Melhorado é só uma forma de dizer, uma linguagem. É adaptado, melhor dizendo. Adaptado àquele contexto. Aí sim nós podemos então usar a expressão melhorado para que as pessoas pudessem entender. Aí então Mateus e Lucas teve que mudar um pouco a linguagem de Marcos, sem perder a materialidade dos relatos ou do conteúdo de Marcos. Mas Mateus e Lucas tiveram que fazer esse processo, podemos dizer, de atualização do Evangelho, do escrito, para que as pessoas que estivessem ouvindo ou lendo pudessem entender. Mateus e Marcos, então, fundamentaram seus escritos em Marcos, mas também escreveram textos, relatos, que nós somente encontramos em cada um deles. Encontraremos, sem dúvidas, relatos só de Marcos, só de Mateus e só de Lucas. Quando chegarmos nesses textos de Mateus, que é próprio dele, e que nós não encontramos nos outros evangelhos, aí será então enfatizado. Mateus era cobrador de imposto ou coletor de imposto. O escrito de Mateus não mostra, mas é possível que Pedro, André, Tiago e João levaram um choque ou um susto quando Jesus passou pela coletoria de impostos, onde Mateus estava sentado. E mais, o choque aumentou quando ouviram Jesus dizer a Mateus: segue-me. Na época de Jesus, os pescadores e os pastores eram inimigos número 1 dos cobradores de impostos. Eram os cobradores de impostos que abusavam do preço dos produtos vendidos. Com essas explicações, podemos entender o que significa o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela que se perdeu, e a moeda na boca do peixe, quando Jesus dirá a Pedro: vai até o lago, pesque um peixe, ali encontrará uma moeda, pague o imposto para ti e para mim. Mas quando chegarmos lá, faremos esta reflexão, faremos esse exercício do pensamento: o que significa as 99 ovelhas, o que significa aquela que se perdeu, o que significa esse peixe, o que significa este imposto, o que significa pescar esse peixe, quem é esse peixe, o imposto pago para quem. Então é importante que, quando estivermos no texto, nós tenhamos esse contato com esse relato e possamos dar espaço também à hermenêutica, à exegese, é claro, mas também deixar-nos possuir pela espiritualidade, pela mensagem. O que Jesus quis dizer? O que Jesus quis transmitir para nós? E no mesmo tempo entender o que significa mensagem e espiritualidade para nós aqui no Ocidente e o que significa espiritualidade e mensagem para o povo judeu, hebreu, semita, palestino do primeiro século. Sem dúvidas, acaba sendo diferente. Pelas tradições, pela maneira como nós olhamos o mundo, muitas vezes se distancia daquilo que é o projeto mais incisivo de Jesus, mais participativo junto com as pessoas. Muitas vezes uma espiritualidade distante, não só
uns dos outros, mas distante da própria divindade, do próprio projeto de Jesus, distante do próprio Jesus, porque nós temos uma busca constante por uma espiritualidade vazia do divino e vazia muitas vezes do outro ou da outra idade. Hoje não dá mais para nós falarmos de espiritualidade quando nós buscamos, mergulhamos o conteúdo do povo semita, bíblico, cristão, não podemos esquecer que o outro, a irmandade, a divindade, estão ligadas, estão inseparáveis. Duas realidades que se penetram e no mesmo tempo que se completam. Deus e o humano andam juntos na missão de Jesus e na teologia cristã. Quando, onde e para quem escreveu o Evangelho? As datas do escrito não são exatas. Não se tem um ano fixo e muitas vezes nem aproximado. Muitos são os e as biblistas que dizem que o Evangelho de Mateus foi escrito entre os anos 80 a 90. Escreveu num contexto judaico e aos judeus do primeiro século. No Evangelho, ao lermos, vemos o quanto a comunidade de Mateus fez uma comparação ao Antigo Testamento, alusões ao Antigo Testamento, indicações ao Antigo Testamento. Não é relevante dizermos que o Evangelho tenha sido escrito por Mateus, somente, ou por ele só, ou que o texto é dele, mas também não podemos saber com certeza. O importante é que tenhamos uma compreensão mais aberta, onde a comunidade participa na elaboração desta escritura. Pois Jesus é comunitário. Jesus é o fruto da comunidade, é a mensagem da comunidade para a comunidade. Na leitura bíblica, é mais importante expressar a missão da comunidade. Isso vale ao lermos os livros também do Antigo Testamento. Naquele tempo, a Palestina era colônia do Império Romano. Neste Evangelho, a citação Reino de Deus é traduzida para o Reino dos Céus. Veja que detalhe interessante. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e também João, nós encontraremos esta citação, Reino de Deus. Mas no Evangelho de Mateus, só em Mateus, Reino dos Céus. Veja, não é o reino do céu, dos céus. E depois nós também teremos a oportunidade de ler, de refletir, de pensar o que significa este reino de Deus e este reino dos céus. Por que esse detalhe interessante? E é um detalhe muito convidativo para nós entendermos também o Evangelho e para quem o Mateus está escrevendo, ou a comunidade de Mateus escreveu este relato. Mateus é a comunidade e é nela que a experiência, a oralidade dos eventos, a espiritualidade e a mensagem ganharam formas de palavras, relatos e textos. Desta maneira, a comunidade se fez palavra e a palavra se fez comunidade. Muitos da comunidade de Mateus não conheceram este personagem, Jesus, mas não importa. O mais importante é o texto, o sentido, a simbologia, a espiritualidade e a mensagem para a vida. Na teologia cristã, Jesus está vivo na palavra. É uma palavra viva. E por isso que quando nós lemos, meditamos, nós somos convidados a vivê-la. E viver a palavra é ajudar na construção desse lugar melhor para todos. Quando lemos um texto do Evangelho de Mateus ou dos demais evangelhos, a melhoria de vida não é minha somente, mas é no coletivo, é na comunidade. Por isso que Mateus faz um laço de irmandade com aqueles que estão ouvindo,
ou com aqueles que estão lendo esse texto, este relato. No escrito, a comunidade de Mateus se preocupou em mostrar que Jesus é mais que o decálogo de Mateus. E o cumprimento dos profetas e das profecias, ele é a superação das lideranças e dos ensinamentos do Antigo Testamento. Ele é um ensinamento vivo e atuante da vida daqueles que o seguem. Meus caros amigos, minhas caras amigas, no próximo texto, vídeo que nós faremos sobre o Evangelho de Mateus, nós estaremos lendo a primeira parte das 7 partes que o Evangelho foi dividido. Neste primeiro momento, ou nesta primeira parte, nós iniciaremos com o nascimento e a infância de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Nós veremos e entenderemos a beleza, a importância e qual a espiritualidade que está na mensagem da genealogia do nascimento de Jesus. Um abraço a todos e a todas e que o Deus de Jesus nos abençoe com a sua graça e a sua paz.